Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de outubro. O ex-deputado Roberto Jefferson passa por audiência de custódia com o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Ele voltou a ser preso por ter descumprido medidas cautelares e atirado contra agentes da Polícia Federal. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Supremo valida lei do Paraná que prevê a reserva de assentos para obesos em espaços culturais e transporte público. Ministro do STF esclarece que estados também podem garantir transporte público gratuito no segundo turno das eleições. E ainda, decisão que mantém resolução do TSE sobre combate à desinformação nas eleições vai a referendo do plenário do Supremo. O ex-deputado Roberto Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio. Ele passou por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira, depois de ter sido preso ontem por ter descumprido medidas cautelares e atirado contra agentes da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo decidiu que Roberto Jefferson deveria voltar para a cadeia porque não cumpriu medidas cautelares impostas quando ele foi para a prisão domiciliar. Uma das condições era não fazer postagens em redes sociais. O ex-deputado é investigado no inquérito do STF que apura as milícias digitais. Ao determinar o retorno à prisão, o ministro citou que no dia 14 de outubro, o ex-deputado divulgou um vídeo com notícias falsas sobre a atuação do STF. Segundo Alexandre de Moraes, em 19 de outubro, Roberto Jefferson incorreu na mesma conduta com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro também citou a postagem de um novo vídeo, desta vez atacando a ministra do Supremo e do TSE, Carmen Lúcia. Em 21 de outubro, Roberto Jefferson incorreu em novo descumprimento das medidas cautelares impostas por decisão do Supremo Tribunal Federal, com publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas contra a ministra Carmen Lúcia. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, divulgou uma nota de repúdio às agressões. Ela considerou a fala sórdida e vil, expressão da mais repulsiva misoginia. Segundo a ministra, condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia, que tem como um de seus pilares a independência da magistratura. E acrescentou: não há como compactuar com discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação a atingir todas as mulheres e ultrapassar os limites civilizatórios. Nesse domingo, a Polícia Federal foi até a casa de Jefferson, em Levi Gasparian, no interior do Rio, para cumprir a ordem de prisão. Jefferson reagiu com tiros de fuzil e disparou 2 granadas contra os policiais. Um delegado e um agente ficaram feridos. Por causa do ataque, o ministro Alexandre de Moraes fez um novo pedido de prisão, desta vez em flagrante. Na decisão, o ministro afirmou que a conduta do ex-político, ao atirar nos agentes policiais, configura duplo crime de homicídio na forma tentada. Depois de 8 horas de negociação, o ex-parlamentar se entregou à Polícia Federal. A Polícia Federal indiciou Roberto Jefferson por 4 tentativas de homicídio contra os 2 agentes feridos e contra outros 2 policiais que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser atingidos. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, convocou uma sessão extraordinária do plenário virtual para analisar a decisão do ministro Edson Fachin, que validou a resolução do TSE para enfrentar a desinformação do processo eleitoral. A sessão será nesta terça-feira. O ministro Edson Fachin negou o pedido de suspensão da resolução proposto pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, entre outros pontos, argumentou que o Tribunal Superior Eleitoral atuou fora das atribuições, já que as regras questionadas estabelecem vedação e sanções não previstas em lei. Alega também violação à liberdade de manifestação do pensamento, independentemente de censura prévia, ao indeferir o pedido de liminar em ação direta de inconstitucionalidade
normalidade, o ministro Fachin considerou que a competência normativa do TSE foi exercida nos limites de sua missão institucional e de seu poder de polícia. A decisão de Fachin vai a referendo no plenário virtual da Corte. A sessão vai começar às 0h do dia 25, com término previsto para as 23h59 do mesmo dia. O ministro também afastou a alegação de que há censura por parte do TSE. Ele explicou que a resolução não impõe restrição a nenhum meio de comunicação ou à linha editorial da mídia, mas apenas se dirige a conteúdos que, por sua falsidade, descontrole e circulação massiva, atingem gravemente o processo eleitoral. De acordo com Fachin, não se deve confundir o livre debate público de ideias e a livre disputa eleitoral com a autorização para disseminar desinformação, preconceitos e ataques à democracia. Não há Estado de Direito nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes, a própria normalidade das eleições. A resolução proíbe a divulgação ou o compartilhamento de fatos que não sejam verídicos ou que estejam fora de contexto e atinjam a integridade do processo eleitoral. A medida prevê que o Tribunal Superior Eleitoral pode determinar às plataformas digitais a remoção imediata do conteúdo, sob pena de multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento. Estabelece também que, depois da decisão colegiada que determine a retirada do conteúdo, a presidência do TSE poderá determinar a extensão dessa decisão a conteúdos idênticos que forem republicados. Em resposta a um questionamento do Estado da Bahia, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, esclareceu que a autorização concedida aos municípios para que ofereçam transporte público gratuito no segundo turno das eleições se estende aos estados. O ministro observou que as decisões do Supremo fazem referência aos municípios, mas que os serviços de transporte público prestados pelos estados também podem atender aos eleitores. Ele citou ainda que Alagoas, Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Norte já anunciaram a edição de atos para garantir a gratuidade do transporte público no próximo domingo. Os ministros do STF decidiram que uma lei do Paraná sobre reserva de assentos para pessoas obesas é constitucional. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2020 aponta que mais da metade dos adultos no Brasil apresenta excesso de peso. O índice é de 60,3%, o que representa 96 milhões de pessoas. No Paraná, em 2001, foi publicada uma lei que obrigou a reserva de assentos em salas de cinema, teatros, espaços culturais e transporte coletivo em benefício de pessoas obesas. O governador do estado, à época, vetou a norma, mas a Assembleia Legislativa cassou o veto, alegando que a lei é razoável, já que 10% da população do estado sofre com obesidade mórbida. A discussão, então, chegou ao Supremo por meio de duas ações. Uma proposta pelo governador, que alegava violação ao princípio da razoabilidade, e a outra pela Confederação Nacional do Transporte, sob o argumento de ofensa à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. O julgamento ocorreu em sessão no plenário virtual. O relator dos dois processos é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele julgou a lei constitucional. No voto, fez questão de ressaltar que a obesidade é uma doença crônica que afeta sobremaneira a vida de milhares de brasileiros e que uma legislação federal já estabelece a prioridade de pessoas com mobilidade reduzida quanto ao acesso a serviços. Também destacou que a lei estadual, que prevê a reserva de 3% dos assentos em salas de projeções, teatros e espaços culturais e de 2 assentos em transportes coletivos, está de acordo com a realidade brasileira. Ao contrário do que alega o governador do estado, não são poucos os indivíduos nessa condição. Tampouco seria absurdo afirmar que os assentos reservados seriam efetivamente ocupados por essas pessoas, caso, em uma ocasião concreta, esses assentos estejam ociosos, não há impedimento à sua ocupação por pessoas não obesas. Assim,
Barroso entendeu que o legislador concedeu proteção adequada, necessária e proporcional para atender o público de pessoas com mobilidade reduzida por causa da obesidade. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator e declarou a lei válida. No próximo bloco, a gente fala sobre a prestação de contas que partidos e candidatos devem fazer à Justiça Eleitoral. O prazo está chegando ao fim. Voltamos já. O prazo de entrega da prestação de contas das campanhas eleitorais está quase no fim, mas menos de 6% das declarações foram enviadas à Justiça. A prestação de contas final das campanhas deve ser apresentada à Justiça Eleitoral até 1º de novembro por todos os partidos, candidatas e candidatos que não disputam o segundo turno das eleições. E até o momento, apenas 5,67% dos candidatos e 0,97% dos partidos entregaram a prestação de contas final do primeiro turno. A declaração deve ser feita de forma antecipada, porque em razão do segundo turno, todos os sistemas eletrônicos do TSE para receber as prestações de contas estarão indisponíveis a partir das 6 horas da tarde de 28 de outubro até as 8 horas da manhã de 31 de outubro. O documento deve ser feito e enviado por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e conter todas as informações sobre receitas e despesas. Para quem ainda vai disputar o pleito em 30 de outubro, as contas dos 2 turnos devem ser prestadas em até 20 dias após o segundo turno. Os prazos são estabelecidos pela Lei das Eleições. A não apresentação da prestação de contas no prazo ou com dados que não correspondam à real movimentação de recursos pode caracterizar infração grave. Os cidadãos podem consultar a arrecadação e os gastos eleitorais de candidatos na plataforma Divulga Candicontas no site do TSE. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a substituição de prisão preventiva por domiciliar a uma mãe de 3 filhos acusada de associação para o tráfico de drogas. O suposto risco de fuga pelo fato de a investigada morar em área de fronteira não é suficiente para negar a possibilidade de prisão domiciliar. Esse foi o entendimento da 3ª turma do TRF da Primeira Região, ao conceder habeas corpus a uma mãe de 3 filhos acusada de associação para o tráfico de drogas e presa preventivamente. Em seu voto, o relator, desembargador federal Wilson Alves de Souza, destacou que o Código de Processo Penal, visando a implementação de política pública de proteção à criança e do adolescente, passou a prever a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que a acusada seja mulher com filho de até 12 anos de idade. O magistrado ressaltou: a prisão preventiva, por ser medida cautelar mais gravosa, somente deve ser decretada quando não houver outra medida menos onerosa, adequada para o fim. No caso, a mulher apresentou documentação que comprova ser genitora de 3 filhos, sendo 2 deles menores de idade. O relator considerou ainda que o processo apura suposto crime de associação criminosa para o tráfico, sem a indicação de ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e igualmente sem a demonstração de crime contra o filho ou dependente da acusada, ambos os aspectos favoráveis à substituição da preventiva por domiciliar. Quanto ao fato de a mulher viver em área de fronteira, o desembargador reforçou que isso, por si só, não pode ser considerado suficiente para a punição mais severa, porque essa medida levaria ao risco de se entender que todos os delitos cometidos em região fronteiriça motivariam a decretação da custódia cautelar, o que não encontra respaldo legal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça negou a reforma a um militar temporário que sofre de doença sem relação com o serviço. Por maioria, o colegiado reafirmou que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. De acordo com o processo, um militar temporário não estável ajuizou a ação com o objetivo de anular seu licenciamento do serviço ativo do Exército, reintegrar-se na graduação de 3º sargento e obter a reforma
reforma por doença adquirida devido a um acidente ocorrido enquanto prestava o serviço militar. Ele pediu ainda para receber o pagamento de indenização por prejuízos materiais e morais. O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente e determinou a reforma do militar com base no vencimento correspondente ao que detinha na ativa. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a incapacidade não precisa ter relação de causa e efeito com o serviço militar. E com isso deu parcial provimento à apelação da União apenas para afastar a indenização por dano moral e adequar os índices de correção e juros de mora. Já no STJ, o recurso da União foi desprovido monocraticamente, sendo a decisão mantida pela primeira turma, sob o fundamento de que a concessão da reforma ao militar, ainda que temporário, quando ficar demonstrada sua incapacidade para o serviço militar, prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a moléstia e a prestação do serviço. A União interpôs embargos de divergência, alegando que o acórdão da primeira turma diverge do entendimento adotado pela segunda turma do STJ. A relatora do recurso, ministra Açuzete Magalhães, destacou que a Corte Especial já pacificou a divergência, no sentido de que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. Já a quarta turma do STJ decidiu que o juiz da falência pode autorizar modalidade alternativa de venda de ativo após os credores rejeitarem a proposta. O caso analisado chegou ao STJ em recurso especial contra acórdão do Tribunal de Origem, que, em razão da rejeição da proposta pela Assembleia de Credores, considerou que o juiz não poderia ter autorizado proposta alternativa para a venda de um lote de ações no âmbito de processo de falência. A quarta turma deu provimento ao recurso e determinou um novo julgamento do caso pelo Tribunal de Origem. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a alienação de bens da massa falida deve ocorrer por uma das modalidades previstas no artigo 142 da Lei 11.101 de 2005, que são leilão, lances orais, propostas fechadas e pregão. O ministro entendeu, no entanto, que em alguns casos pode ser necessário flexibilizar o procedimento como forma de possibilitar a alienação do bem. Ele ressaltou que os artigos 144 e 145 da lei prevêem a possibilidade de adoção excepcional de modalidade de alienação diversa daquelas estabelecidas no artigo 142, desde que existam razões justificadas para afastar a incidência de uma das modalidades ordinárias. Segundo o ministro, é a atribuição da Assembleia Geral de Credores optar por modalidade alternativa de realização do ativo, sendo de competência do juiz a convocação da Assembleia. Com isso, a quarta turma decidiu que, se a Assembleia Geral de Credores rejeitar a proposta de alienação de ativo, o juiz da falência poderá, após ouvir o administrador judicial e o comitê de credores, autorizar uma modalidade alternativa para a venda do bem. A seguir, fiscalização do MPF identifica a falta de médicos em maternidade do Tocantins. Voltamos em instantes. A oitava turma do TST entendeu que é competência da Justiça do Trabalho julgar um processo que pede a liberação dos recursos do FGTS a um trabalhador por causa da pandemia da Covid-19. A reclamação foi ajuizada em junho de 2020. Um técnico de ensaios elétricos pediu à Justiça do Trabalho alvará para sacar o valor integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na época de cerca de R$ 72 mil. O profissional disse que precisava do valor para sanar as necessidades causadas por conta do estado de calamidade decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido por decreto legislativo de 2020. Alternativamente, ele solicitou a liberação parcial do saldo em valor a ser determinado pela Justiça. Em razão da crise de saúde, a medida provisória 946 de 2020 autorizou o saque de até R$ 1.045. Mas o técnico argumentou que a lei do FGTS autoriza a movimentação da conta do fundo por necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural.
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina seguiu o entendimento do juízo de primeiro grau, que julgou não existir amparo legal para o pedido. Mas o relator do recurso do técnico na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, teve outro entendimento. O ministro explicou que a emenda constitucional 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abarcar relações de trabalho e não apenas dissídios entre empregadores e empregados. Lembrou também a jurisprudência do TST de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de expedição de alvará para saque dos depósitos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, ainda que não haja controvérsia sobre a relação de emprego. O tema foi tratado em 2005, em decisão que levou ao cancelamento da súmula 176 do TST. E esse entendimento tem sido aplicado também aos pedidos de saque relacionados à pandemia. A decisão foi unânime. Uma vistoria realizada no Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas, identificou a falta de médicos, problemas estruturais e outras irregularidades na unidade de saúde. A fiscalização foi feita pelo Ministério Público do Tocantins e pela Defensoria Pública do Estado. A intenção da fiscalização foi verificar, entre outros pontos, o funcionamento da UTI neonatal, a unidade de cuidados intermediários, o estoque de medicamentos e insumos, o banco de leite, a escala de médicos e enfermeiros, a situação dos equipamentos e o registro de óbitos no hospital. Durante a inspeção, a vistoria constatou que somente um pediatra atendia os 25 recém-nascidos da maternidade, sendo que o necessário seriam pelo menos 5 profissionais, cumprindo a carga horária de 40 horas. Sobre a falta de pediatras, o secretário de Saúde de Palmas explicou que solicitou a alteração das leis que estabelecem as vagas de profissionais da saúde, efetivos e contratados, para que a falta de médicos fosse resolvida, mas que por conta do período eleitoral, os projetos de lei só devem ser votados no início do próximo ano. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal e outros órgãos fiscalizadores propuseram realização de uma audiência administrativa ainda nesta semana, para debater soluções de forma conjunta entre as instituições de controle, a gestão do Estado e também do município, para minimizar a falta de pediatras. Outro problema observado durante a vistoria foi a estrutura física inadequada do prédio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu um encontro para celebrar os 2 anos de funcionamento do Laboratório de Inovação, o Lab 9. Descobrir, criar e divulgar soluções inovadoras, colaborativas e multidisciplinares são as principais atividades desenvolvidas pelos colaboradores do Lab 9. Há 2 anos, o espaço localizado no 9º andar do prédio do TJRS em Porto Alegre inspira novas ideias. O Laboratório de Inovação do Judiciário Gaúcho é administrado pelo Conselho Gestor, constituído pelos integrantes da Comissão de Inovação, a Inovajus. Nós estamos muito felizes com esses 2 anos. Nós temos feito muitas atividades aqui. Nós nos reunimos, não só a Comissão de Inovação, como os colaboradores. Todas as ideias que a gente tem surgem aqui, são trabalhadas aqui. Nós estamos agora organizando também um curso de laboratoristas para ver se a gente coloca mais e mais ainda no trabalho esse nosso laboratório, que é tão importante, né? Porque a inovação é o presente, é o futuro, né? Eu acho que o Poder Judiciário cresceu muito com a criação deste laboratório. O ambiente do Lab 9 tem uma área colorida e compartilhada, com estações de trabalho, bancadas, sofás e espaço para café, onde magistrados, servidores e outros atores do sistema de justiça podem se reunir para trocar ideias, conceitos ou sugestões envolvendo questões, problemas ou projetos relacionados ao Poder Judiciário. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você.